professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com vocês do 8º ano, na aula 6, Textos e Tradições Sagradas e sua contribuição ética. Então, nesta aula, nós vamos ver quais são as contribuições que os textos e as tradições orais das religiões podem dar em contribuição à ética, ok? Olha, os textos e as tradições orais das religiões, eles apresentam princípios éticos que influenciam condutas e práticas sociais. Sejam as tradições escritas, algumas religiões só têm tradição escrita, outras têm tradição somente oral. Porém, fora dos ensinamentos religiosos, por meio das filosofias de vida, esses mesmos princípios são enfatizados. Então, a ética é algo que está acima da religião. A religião também tem os seus princípios éticos, mas os dois dialogam. Os princípios éticos que as religiões sugerem, eles dialogam com os princípios éticos da filosofia, independentemente da crença ou não na existência de um transcendente, na existência de um Deus. É necessário observar essa relação entre a ética religiosa e a ética como matéria filosófica, e para que não se avalie erroneamente. Às vezes as pessoas pensam que só as religiões é que têm princípios éticos, só sendo religioso é que é possível agir de forma ética. Não é verdadeiro isso daí. Há um diálogo entre a ética religiosa, às vezes até as religiões apresentam aspectos éticos que são daquela religião. Então, não quer dizer que todas as pessoas têm que agir daquela maneira. É algo específico daquela conduta, daquela doutrina. Esse diálogo é muito necessário. Então, vamos ver a definição de ética e a definição de religião, para que a gente possa caminhar de maneira segura nesse diálogo. Ética é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que disciplinam ou orientam o comportamento humano. Todo comportamento humano se baseia em princípios éticos. Então, essa parte da filosofia, ela investiga esses princípios que disciplinam a conduta do ser humano. E a religião? A religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e a qual ele deve respeito e obediência. Claro que a religião, dizendo que o ser humano foi feito por um ser superior e, por causa disso, ele tem que ter uma conduta coerente com o bem supremo, enfim, isso também é um princípio ético, isso também sugere uma conduta ética. Porém, deve haver um diálogo entre a ética religiosa e a ética baseada na filosofia, no princípio de vida, não obrigatoriamente, necessariamente religiosa. A gente colocou agora nesse slide um exemplo. Por exemplo, vamos estudar a evolução de um princípio ético. A gente foi buscar assim lá quase 2000 anos antes de Cristo, no ano 1700 antes de Cristo, um dos testemunhos mais antigos de norma, que é o Código de Hammurabi, uma tradição oral que foi o quê? Fixada por escrito. Lá está escrito olho por olho, dente por dente. Parece uma coisa assim bem, olha, olho por olho, dente por dente. O fez, pagou. Então era um preceito, mas se você for examinar o contexto desse princípio, você vai ver que ele teve uma validade num contexto onde não existia lei nenhuma. Por exemplo, se houvesse uma agressão contra o escravo e o escravo perdesse uma vista, bem está. Mas a partir desse princípio, se alguém agride um escravo e o escravo perde o seu olho, quem agrediu vai perder o dele também. Parece uma coisa bem exagerada, mas no contexto em que apareceu, e houve uma evolução. No judaísmo aparece esse mesmo princípio. Olha, o judaísmo já é bem depois. Você vai encontrar, pelos judeus, a lei de Moisés é cerca de 500 anos depois, talvez até um pouco mais, à frente do Código de Hammurabi, mas manteve esse mesmo princípio. Por isso que era um preceito que depois teve uma abordagem diferente na lei de Moisés e na evolução para o cristianismo, amai-vos uns aos outros. É mais do que somente olho por olho, dente por dente, né? Então houve uma evolução nesse princípio ético. A civilização, conforme ela caminha, conforme até a concepção das religiões evolui,
um princípio ético pode evoluir e até se tornar, digamos, mais rigoroso. Quando no Novo Testamento aparece o amai-vos uns aos outros, é amar qualquer tipo de pessoa. Jesus fala em amar até aquele que não te ama. Então é uma evolução de um princípio ético. Necessidade ética urgente e permanente. A gente agora vai ver essa comparação entre ética religiosa e não religiosa. Atender aos desafios e exigências das transformações na sociedade. A ética evolui, a sociedade evolui. Coisas que lá no tempo do meu avô não eram absolutamente aceitas, hoje elas têm um tratamento diferente. Evidentemente que há coisas que eram erradas tanto lá no tempo do meu avô quanto hoje. Mas há algumas outras coisas que evoluíram. Então, ela tem que atender aos desafios e exigências das transformações na sociedade. A ética religiosa, ela precisa também atender a essas transformações. Às vezes até a questão de vestimenta, né, evoluiu. Antigamente, eu me lembro que as igrejas evangélicas proibiam uma mulher de entrar com calça comprida dentro da igreja. Não podia. Olha, parece uma coisa absurda, mas eu já vi isso. Eu não sou tão velho assim, né? Conhecer o modelo ético padronizado das religiões nos textos e tradições sagradas. As tradições, elas têm os seus modelos éticos que também evoluem com o passar do tempo. Aquilo que nós já dissemos, pessoas de gerações passadas eram mais rigorosas em certos termos de conduta que evoluíram com a evolução da sociedade. Influenciar o ambiente social com um sentido para a existência humana. As religiões, não é que elas têm que obrigar as pessoas a seguir a ética delas próprias, mas elas devem ter uma resposta, uma influência positiva no contexto social, como que servindo de um modelo de comportamento ético que pode ser seguido pela sociedade. Okay? Buscar o bem comum, a felicidade segundo os dogmas de cada crença. A religião não pode servir para oprimir. Se alguma religião oprime, olha, deixou de ser. Ela deve buscar o bem comum, ela deve buscar a felicidade, o bem-estar, ainda que siga dogmas, que tenha crenças, que tenha os seus princípios éticos religiosos, precisa contribuir positivamente para a sociedade. Promover igualdade e realização pessoal sem distinção de raça, cor ou credo. Tem que haver um diálogo entre as religiões para que elas possam entender aquilo que as une, aquilo que as torna convergentes, um ponto comum de relacionamento entre elas para que haja uma contribuição positiva para a sociedade. E a ética não religiosa? Agora é a ética sem a feição de um ser superior, de uma doutrina, de uma conduta religiosa, é uma visão de mundo sem crença no sobrenatural. A ética não religiosa não implica relações humanas sem uma base moral. Não quer dizer, então, que uma pessoa que não tem religião não vai ter uma conduta ética condizente. Claro que vai ter. Aliás, eu já disse aqui algumas vezes que às vezes você encontra, infelizmente, pessoas que professam uma religião agindo de maneira errada, de maneira que envergonha aquela religião a qual ela diz pertencer. E uma pessoa que não tem religião nenhuma agindo de forma correta, não é? A razão humana é legisladora e, por isso, pela atividade do pensamento, é possível estabelecer, sim, normas éticas, normas morais universais. A razão funciona também como tribunal para o ser humano, não é? A questão religiosa é muito pessoal, mas não desobriga a pessoa de ter um comportamento ético condizente. Ateus ou agnósticos, quer dizer, pessoas que não possuem preocupações religiosas, podem sim viver em sociedade de acordo com a ética. Religiosos que possuem preocupação religiosa podem viver em desacordo, podem viver em acordo e até em desacordo. Entendeu? Então, a gente vê que a questão não está nem na questão dos princípios éticos e nem na questão da religião em si, mas é da conduta, do caráter da pessoa, não é? Violação de princípios éticos podem ocorrer independentemente de padrões religiosos ou não. Como eu disse agora, depende do caráter da pessoa, do interior dela, da decisão dela, e há certos princípios éticos até que estão sujeitos a uma resposta diante da justiça, uma questão jurídica, pelo seu desrespeito, ok? Vamos lá? Contribuição ética das religiões.
a gente então vai ver aqui a contribuição ética da religião. A gente pode pensar que contribuição genérica as religiões podem dar. Tem a ver com a cultura, é uma pluralidade, tá? A ideia das religiões plurais, do seu convívio, do seu diálogo, isso permite que haja uma contribuição da parte das religiões para o bem-estar da sociedade. Não é? A representação do mundo, as religiões têm uma ideia de representação do mundo, de você entender o mundo no seu conjunto, não as questões particularizadas, né? Evidentemente que pode haver um erro. Às vezes a gente, quando vê conflito entre religiões, uma quer se impor em relação à outra, né? Evidentemente quer particularizar a sua visão, isso se chama fundamentalismo. Isso não pode acontecer. Então, a contribuição das religiões tem que ser universal. Crenças e práticas relativas ao transcendental, esse é o aspecto da religião, sistemas construídos em contexto histórico-social. Isso diz respeito à religião. Agora, dentro da diversidade religiosa e da cultura do respeito, a variedade cultural, espacial, histórica, sem competição. As religiões devem ocupar o seu lugar e o seu papel, por isso que é interessante você conhecer as religiões, ainda que não seja a sua específica, que você já conhece, que você convive dentro dela, mas conhecer a religião do outro, para que você entenda a história dela e as razões por que ela se apresenta assim para outra pessoa, e assim poder ter um convívio com essa pessoa independente. Há muito preconceito, muitas vezes, por falta de conhecimento da história de uma religião. Não pode haver competição. O outro como companheiro na aventura existencial. Variadas formas simbólicas de expressão estão relacionadas a essa diversidade religiosa. E é necessário reflexo na vida cotidiana e na construção de identidades. A proposta do ensino religioso é exatamente essa, para que haja um reflexo na relação, no dia a dia, na construção das identidades. Eu e o outro somos em tudo, temos a mesma importância, somos iguais, temos os mesmos referenciais, mas pode haver diferença na questão religiosa. Então nós vamos nos aceitar e vamos conviver, embora haja essas diferenças. Pluralismo, diversidade e tolerância. Outra contribuição desse contexto religioso na questão da aproximação e do relacionamento entre as religiões. Construção de subjetividades no contexto cultural. Muitas vezes já se falou que o tempo que a gente vive, por causa do progresso da ciência, deveria ser um tempo em que as religiões definitivamente iam desaparecer. Acontece o contrário. As religiões têm ganhado uma importância muito grande e o diálogo entre elas, o respeito entre elas, tem cada vez mais ganhado espaço. Diversidade religiosa, agnosticismo e ateísmo. Além da diversidade religiosa, há os não religiosos que não podem e nem devem ser discriminados. Monoteísmo, dualismo e politeísmo. Já entendemos isso, né? Você não pode dizer que a religião, a minha religião tem um Deus só, é mais correta que a sua. Né? Não é assim que a gente encara a diferença nesse aspecto. Transformação das religiões e hegemonia religiosa. Hegemonia religiosa é um vício. Já houve isso historicamente. Por isso que religiões se desviaram da sua prática verdadeira, original, por causa da tentativa de hegemonia. Então, essa é a contribuição ética das religiões. Nós agradecemos a sua participação. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Muito obrigado e até a próxima.